Novamente, Evangelho de João, capítulo 4, esse texto que nós já consideramos. Nosso culto está sendo transmitido ao vivo. Depois do culto, eu peço que você vá lá no Facebook, curta e compartilhe o vídeo. IBBVBH é a página da igreja. E quem está acompanhando conosco, nós cumprimentamos no amor do Senhor. Que Deus abençoe. Nosso texto hoje, novamente, Evangelho de João, capítulo 4. Já lemos uma vez, mas os irmãos consentirão que eu leia novamente, a fim de que esse texto continue a causar profundas impressões em nosso coração. 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Deus coloque essa palavra no nosso coração. O pastor da igreja decidiu, nos domingos que antecedem o Natal, pregar sobre os milagres que Jesus operou, que estão registrados no Evangelho de João. São 7 e recebem o nome notável de sinais. Não são chamados aqui de milagres, são chamados de sinais. A palavra que João empregou ao escrever este texto, a palavra grega semion, significa aquilo que tem significado. É a raiz, por exemplo, da palavra semiologia, que é justamente o estudo do sentido de símbolos. Ele usa a ideia, então, e traduz essa ideia nesta palavra, de que aqueles atos que Cristo fez não eram apenas atos em si, mas atos imbuídos, envolvidos de significado espiritual. É bem verdade que todo milagre é uma parábola da salvação. E quando nós estudamos as obras de Cristo, nós conseguimos entender isto e como elas significam aquilo que Deus faz na vida da alma que passa da morte para a vida pelo poder regenerador do Senhor. Este é o sentido principal de todo milagre. Mas estes do Evangelho de João, repito, eu friso, são em particular chamados de sinais, porque eles são totalmente envolvidos de significado. Então o texto começa para nós, nos apresentando uma tensão de cena que nós precisamos entender, porque o ministério de Jesus consistia em ir por toda parte, como está em Atos capítulo 10, verso número 38, ir por toda parte, fazendo o bem, libertando os opressos do diabo, é o que está escrito lá. Então nós lemos muitas vezes, e a nossa mente por vezes não entende o que essas palavras estão trazendo para nós, que Jesus saiu da Galileia e foi para a Judeia. E para nós isso não quer dizer muita coisa, porque a gente não sabe muito bem onde é Galileia e onde é Judeia. Mas são as extremidades, norte e sul do país. São diferentes governos, são diferentes condições de vida. A Galileia era essencialmente pobre. A Judeia não era tão pobre assim. A sede do governo romano na Judeia, a sede do templo, da elite religiosa, dos sacerdotes, de todas aquelas mentes iluminadas, esclarecidas, onde o próprio apóstolo Paulo foi treinado para isso. Então, quando nós observamos este movimento, porque todos nós nos lembramos daquela história maravilhosa do Evangelho de João, em que Jesus conversa com uma mulher à beira do poço, que era samaritana, é porque ele saiu do sul da Judeia para o norte, para a Galileia, e quis passar por Samaria. E é saindo de lá que nós chegamos a esta cena. Os judeus no sul
eram aqueles que com muita intensidade detestavam o Senhor Jesus, consideravam-no uma ameaça, consideravam os seus ensinamentos perigosos, e a forma como ele agia, insolente. Eram os que urdiram aquele plano terrível para a morte do Senhor. Então, ao sul, Cristo era malquisto. Talvez a coisa fosse melhor ao norte. Mas Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria pátria. E isso nos parece notável, porque no verso seguinte diz que eles o receberam. No verso de número 44 ele diz que o profeta não tem honra na sua pátria, mas no verso 45 está escrito que os galileus o receberam. E a palavra aqui poderia ser traduzida como se eles tivessem feito uma grande homenagem de boas-vindas a Jesus. Falsas boas-vindas. Boas-vindas interesseiras. Boas-vindas, como o próprio João diz, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa. Todos os milagres que Jesus fez na região chamada Galileia, como por exemplo a multiplicação dos pães, foram acompanhadas logo em seguida de manifestação dos galileus querendo mais, dá mais, Senhor. E Jesus rejeitando essa atitude para consigo. Coloque-se no lugar de Jesus. À sua direita, as pessoas que te detestam. À sua esquerda, as pessoas que querem apenas aquilo que você lhes pode dar. Ruim, não é? Não é bom, não. Mas verdadeiramente, e eu não quero me prender muito a tecnicalidades aqui, ou ao exame muito detido destas coisas, mas verdadeiramente aqui nós encontramos um espelho de como o coração humano funciona para com o Senhor Jesus. Pois há de fato até hoje aqueles que detestam a Cristo pelo seu caráter, pelos seus ensinos e por aquilo que a mensagem que ele traz implica na vida de alguém. Então são pessoas que, assim como aqueles, para apenas me prender a este ponto, do sul, que detestavam o Senhor, e há aqueles ainda hoje que buscam a Cristo somente pelo que ele pode dar e por aquilo que ele pode fazer. E esse texto nos mostra que Jesus rejeita tanto uma coisa quanto a outra. Mas no meio dessa tensão acontece o milagre que chama a nossa atenção esta noite, porque se apresentou a Jesus este nobre, e havia tão poucos nobres que se converteram, eram tão poucos os nobres que seguiram o Senhor enquanto ele estava neste mundo, e bem diz, poderia alguém comentar que há poucos nobres até hoje que o seguem. Este nobre, porém, deparou com uma situação tremenda na sua casa, seu filho enfermo, há a morte, e os rumores que ouvia naquela circunstância despertaram nele não mais do que uma fagulha de fé, não mais do que uma fagulha muito pequena de fé, pois ele pensou: se esse Jesus, a quem não conheço, de quem ouço falar, se esse Jesus conseguiu transformar a água em vinho, talvez possa fazer algo pela minha criança. Já tinha, sem dúvida, empregado tudo que tinha ao seu alcance, já não havia mais o que tentar, já não havia mais o que fazer. Então ele é movido por uma atração, por uma fagulha de fé que nasceu naquela circunstância terrível. Ele pensa: se Jesus pode fazer alguma coisa, talvez ele faça. Sai da sua cidade, sobe as montanhas até chegar a Caná. Mas a fé desse homem era uma fé limitada. Veja que ele acreditava que Cristo só poderia fazer um milagre se estivesse ali presente. Por isso ele insiste: vem comigo, Senhor, vem comigo. E pensava também que o poder do Senhor só poderia fazer alguma coisa enquanto a criança vivesse. Pois ele insiste: vem, Senhor, antes que o meu filho morra. De fato, era uma fé limitada. Ele pensou que Jesus poderia fazer alguma coisa, mas somente se estivesse ali, e somente enquanto a criança não morresse.
Jesus responde para aquele homem, cercado de uma grande plateia de galileus que estavam animados, curiosos, esperando para ver o que ele vai fazer. Qual será a resposta? O que ele vai fazer? Então Jesus diz: se não virdes, é um verbo plural. Responde não somente aquele homem, responde a todos os circunstantes: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E ainda com essa resposta de Jesus, o homem insiste com Cristo. Aquela fagulha de fé, por alguma razão, foi atraída a Deus. Aquela consideração desesperada, de alguma forma, foi usada pelo Espírito Santo para atraí-lo ao Senhor. Ele insiste com Cristo e ouve de Cristo a palavra bendita que diz: vai, teu filho vive. E o texto nos diz que ele creu na palavra de Jesus e partiu crendo, seguiu crendo, até encontrar a notícia de que a melhora do menino não foi progressiva. Não foi que ele começou a melhorar, subitamente melhorou por completo. E o adorno da narrativa é que a criança melhorou na mesma hora que Jesus disse aquela palavra. A fé que era só uma fagulha foi gentilmente vivificada pela palavra do Senhor. Era uma fagulha baseada naquilo que outros diziam de Cristo, mas encontra a palavra do próprio Cristo, torna-se uma fé verdadeira, uma fagulha que cresceu até inflamar, encandecer toda a casa, pois o texto diz: ele creu e toda a sua casa creu também. Este é o segundo sinal que Jesus falou: foram escritos para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E diante destes fatos, dessa tensão entre duas formas de incredulidade, e a forma como Cristo lidou com a fé, ainda que pequena e fraca, daquele moço, nós temos aqui diante de nós um sinal do céu que nós precisamos considerar, porque tanto eu quanto você estamos sujeitos a fraquejar em nossa fé. Tanto eu quanto você estamos sujeitos a viver tempos em que nós não sentimos o calor da fé a nos envolver e a sua luz a nos iluminar. De fato, quando Deus nos criou, Deus nos dotou da capacidade de crer nele, mas a forma como o pecado entrou na humanidade maculou, feriu essa capacidade que Deus nos tinha dado. Nós exercemos fé todos os dias, mas desconhecemos em nós mesmos a fé salvadora no Senhor. E eu digo mais, digo que até pessoas já salvas e convertidas, nós podemos experimentar momentos em que a nossa fé vacila. Será que é só comigo que é assim? Nossa fé vacila. De vez em quando as vaciladas são grandes. A incredulidade pode, em algum ou outro momento, irmão e irmã, prevalecer no nosso coração. Como? Vivemos momentos em que nós duvidamos de Deus? Sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma que ninguém aqui duvida que Deus existe. Uma vez uma pessoa me procurou e disse: pastor, estou me sentindo muito fraco na fé. Eu perguntei: mas por quê? O irmão não acredita mais na ressurreição de Jesus ou na Bíblia Sagrada? Ele disse: não, pastor, eu acredito nessas coisas. Eu falei: então o irmão não acredita mais que Deus é o Criador do céu? Ele falou: não, pastor, eu acredito nisso. Não que nós duvidemos que Deus exista, mas diante de certas circunstâncias de nossa vida, nós sentimos que é muito difícil que alguma coisa aconteça. Diante de certas situações da vida, nós desesperamos, esquecendo, ainda que somente nas nossas emoções, esquecendo do poder do nosso Deus, da forma graciosa, da forma como a sua mão age em nossa vida. O medo toma conta, os ressentimentos afloram, murmurações os acompanham, e antes que nós percebamos, nós já abraçamos por completo a incredulidade.
A incredulidade se manifesta em nossa vida de diferentes formas. Quando nós não percebemos que é possível que Deus faça alguma coisa. Quando nós sentimos ou agimos como se pensássemos que Deus não se importa com determinada situação em nossa vida, contrariando aquilo que está revelado na palavra do Senhor. É possível que isso aconteça com a gente, meu irmão e minha irmã? É possível? É possível. É possível desesperarmos. E é possível sentirmos em nosso coração um pavor tal, como se Deus tivesse esquecido de nós. É possível nós desistirmos das coisas. Fica a tal ponto difícil acreditar no futuro de alguma coisa que a gente desiste. E por ser tomado por essa dificuldade, e por ser tomado por essa dureza de sentimento, nós desistimos da família, desistimos do casamento, desistimos dos filhos, desistimos de relacionamento, desistimos de algo, de um grande desafio que antes tínhamos abraçado com muita expectativa, desistimos até das coisas do Senhor, talvez, ai de nós. Eu quero dizer que há momentos em que é preciso sair das coisas, mas há momentos em que precisa mais fé para ficar do que para sair. É possível isso acontecer com a gente? É possível. É possível nós nos endurecermos diante da vida. Há pessoas que são tentadas e caem na tentação de transformar cada sofrimento da vida em um muro muito alto e muito espesso contra as outras pessoas. E nós nos endurecemos, e nós nos fechamos. E aquela luz radiante da fé se vai apagando. Eu digo de novo, todos nós estamos sujeitos a fraquejar na nossa fé. Aquele homem tinha pensado que se Jesus fosse enquanto o menino estava vivo, alguma coisa poderia ser feita. Fora dessas condições, não. E nós somos tentados, e é possível que hajamos, é possível que venhamos a agir da mesma forma. Mas direi esta noite, em segundo lugar, que o poder de Deus não está limitado à nossa fé. Glória a Deus por isso. A notícia que esse sinal traz esta noite é que Cristo contempla para corações incrédulos, na sua graça infinita, com grande misericórdia. E a sua palavra pode produzir em nosso coração a fé verdadeira. O poder de Deus não está confinado ou limitado à nossa fé. E Deus não condiciona a sua ação em nossa vida à proporção de quanto confiamos nele. Se fosse assim, misericórdia, mas não é. Deus age em graça e favor para conosco, mesmo quando nos é difícil crer. O homem aqui nesta parábola, o nobre, não tinha o que responder a Jesus. Jesus disse: não crereis a não ser que vejais, se não vides sinais e milagres. E ele não tinha o que dizer. Ele apenas disse: Senhor, por favor, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Ele ouviu as palavras, ele entendeu as palavras, mas dizer o quê? E eu me lembro daquela ilustração que já compartilhei com os irmãos, de dois judeus. Vou usar dois sobrenomes tipicamente judeus: Brown e Rosenberg. Dois sobrenomes tipicamente judeus. Dois judeus, o senhor Brown e o senhor Rosenberg, na noite da Páscoa no Egito, conversavam um com o outro. E o senhor Brown disse: rapaz, mas quanta coisa está acontecendo aqui no Egito. Pragas todos os dias, as águas se tornaram em sangue, sapos, rãs, gafanhotos, moscas, saraiva, quer dizer, chuva de fogo, e úlceras, e trevas. E agora vem essa mensagem da parte de Moisés terrível, de que todos os primogênitos vão morrer, a não ser que passemos sangue nos umbrais das portas. Isso me deixa muito, muito inseguro, isso me deixa muito amedrontado, disse o senhor Brown. E o senhor Rosenberg, talvez de um temperamento mais otimista, disse o seguinte: mas calma, rapaz,
Nós recebemos uma promessa. Você passou sangue na porta? E o Brown disse, passei. E o Rosenberg disse, eu também passei, eu vou dormir tranquilo à noite. E o Brown disse, eu passei, mas eu não vou dormir tranquilo não. Eu não vou nem dormir. Chega o dia seguinte, e todo o Egito tinha perdido os seus primogênitos, mas o Sr. Brown não perdeu, nem o Sr. Rosenberg. Qual dos dois perdeu? Nenhum. Porque Deus não bateu na porta para ver se a pessoa ali estava exultando em grande confiança. Deus viu o sangue na porta e isso bastou. A ação de Deus, o poder de Deus não está limitado ao que nós cremos, não está limitado a quanto cremos, à intensidade da nossa fé, ao nosso otimismo, à nossa atitude positiva diante dessas coisas. Assim como este nobre, Cristo na sua graça pode contemplar a fé que é somente uma fagulha. Somente uma fagulha. Se Cristo tivesse esperado até aquele nobre revestir-se de fé triunfante, o menino tinha morrido em Cafarnaum. Talvez seria um milagre de ressurreição, mas não era a hora ainda disso acontecer. Creia nisso, meu irmão e minha irmã, meditando juntos neste sinal, ainda que nos seja difícil hoje crer no Senhor Deus, ou na forma como Deus agirá de alguma forma em nossa vida, guarde isso no seu coração, volte-se às promessas do livro bendito, lembra que Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É difícil para nós talvez experimentar aquela tranquilidade que vemos em um ou outro crente, mas as promessas de Deus não estão condicionadas à tranquilidade. E o poder de Deus não está limitado à nossa fé. Eu direi ainda aos irmãos que Deus não somente não está limitado à força, por assim me expressar, da nossa fé, mas Deus, eu quero dizer em terceiro lugar, Deus pode nos ajudar na nossa incredulidade. Nós nos lembramos, irmãos, nós nos lembramos, irmãs, daquele pai, daquele outro pai, a quem Jesus disse, tudo é possível ao que crê, e a resposta dele foi, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Uma resposta muito sincera, que não foi rejeitada por Cristo. Para nós talvez seja difícil, meus irmãos, talvez para nós, minhas irmãs, seja difícil confiar, mas Cristo pode nos levar a crescer em confiança em Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É difícil para nós confiar nesta ou naquela situação da vida, mas Cristo pode nos ajudar na nossa incredulidade, porque Deus é honrado quando seus filhos confiam nele. E Cristo pode nos ajudar a crescer em confiança no Senhor. A fé se expressa na confiança, a fé se expressa na obediência. Quando nós temos um plano de ação e um caminho traçado diante de nós, mas nós decidimos o caminho que o Senhor propõe do que o nosso, e quando nos é difícil obedecer em fé à vontade de Deus, Cristo pode nos levar a crescer em fé, para nos apropriar daquilo que Deus promete, para que precisamos nos lembrar que aquilo que Deus nos assegura para daqui a pouco é melhor do que aquilo que o diabo nos oferece agora. Aquilo que Deus nos promete para daqui a pouco é melhor do que aquilo que o diabo nos oferece agora. Aliás, eu li uma frase essa semana: o pecado te leva para mais longe do que você quer ir. O pecado te segura lá por mais tempo do que você quer ficar, e ele te custa mais do que você deseja pagar. Vou dizer de novo: o pecado te leva para mais longe do que você quer ir, te segura lá por mais tempo do que você quer ficar, e te custa mais do que você quer pagar. Quando Satanás nos oferece os seus traquejos, as suas artimanhas, ele faz de uma forma tão sutil e tão ardilosa,
para que as soluções carnais pareçam tão boas, e talvez até as únicas, mas depois ele tenta segurar debaixo da culpa e da ideia de que não é possível deixar o pecado ou alcançar o perdão. Nossa vida traz as cicatrizes da desobediência. Não conheço até hoje um coração que não tenha sido marcado pelos seus próprios pecados, mas Cristo pode nos ajudar. Cristo pode nos ajudar na nossa incredulidade. Nós temos conhecido pessoas para quem é difícil até crer em Deus, e as suas dúvidas são fortes demais, ou pelo menos elas pensam serem fortes demais, mas nós podemos obter genuína comunhão com Deus, e nós podemos, pela graça de Deus, atravessar essas dúvidas. E este é o sentido das palavras que eu lerei aos irmãos, quando ela diz da seguinte forma. Eu me preparei tanto para ler e não achei o texto. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Uma palavra de Salomão que deve ser entendida para a atitude de algumas pessoas que ficam esperando que alguma coisa aconteça enquanto nada acontece. De algumas pessoas que ficam esperando que Deus faça algo enquanto Deus está fazendo, enquanto Deus está falando, enquanto Deus está presente e pode nos ajudar. Eu digo de novo, não somente Deus não está limitado à força da nossa fé, mas Deus pode nos ajudar na nossa incredulidade, Deus pode nos ajudar na nossa obediência, Deus pode ajudar na nossa confiança, Deus pode nos ajudar a crer no Senhor. Não existe oração mais sincera do que aquela que alguém pode fazer: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Digo aos irmãos que a palavra que sai da boca de Deus é que produz fé verdadeira. Volto à cena lá em João capítulo 4. O nobre diz a Jesus: Senhor, cura o meu filho. Jesus repreende a ele e a todos que ali estavam. Ele insiste: Senhor, vai antes que meu filho morra. Jesus olha nos olhos dele e diz assim: curso de 13 semanas de teologia. Não. Jesus disse a ele: vem na minha igreja, às 9 horas da manhã, tem classe DBD. Jesus também não disse a ele: você já foi batizado? Jesus não falou assim: me passa o seu WhatsApp que eu vou te passar um vídeo no YouTube muito bom, uma pregação boa para você poder assistir. Jesus olhou para aquele homem e disse: vai, teu filho vive. O que nos ajuda na nossa incredulidade não é esperarmos enquanto estamos endurecidos contra as coisas de Deus, esperar que alguma coisa vai aparecer, que um anjo vai nos visitar na nossa cozinha, ou que vai um trovão escrever na parede. Isso não é nenhum bom sinal na Bíblia, diga-se de passagem. Ou que nós vamos de alguma forma receber alguma visitação extraordinária. Nada existe mais extraordinário do que ouvir a voz do Senhor Jesus. E essa sim é que produz fé no nosso coração. Essa sim é que nos liberta das algemas da incredulidade. Essa sim é que transforma uma fagulha de fé numa chama intensa, verdadeira, de confiança e de exultação e de segurança no Senhor. Pelos ouvidos, ou pelos ouvidos da alma, Jesus atinge o nosso coração, que estava parado. E quando a palavra de Deus chega a ele, ele volta a pulsar. Lembra daquela cena de filme que você imaginou aí? Paradinho. A palavra de Deus atinge o nosso coração e a fé volta a pulsar. Todos nós, aqui hoje, podemos enfrentar momentos da vida em que nos é muito difícil crer em Deus. Falarei aqui muito francamente aos irmãos. Todos nós podemos enfrentar situações que se acumulam em nosso coração e que tiram de diante de nós as realidades das promessas do Senhor. E nós vacilamos na nossa fé. E nós fraquejamos. E o nosso coração sente dores muito profundas. Todos nós podemos, e sem dúvida atravessamos momentos tais como este, mas Deus não está impedido pela nossa incredulidade. Pelo contrário, Deus pode nos ajudar na nossa incredulidade.
E a palavra do Senhor desperta e faz crescer em nós a fé verdadeira. Até alguns anos atrás, se usava o equipamento que transmitia as mensagens em código Morse. Era uma agulhinha elétrica que conseguia produzir mensagens pontuadas. Ti. Não preciso ilustrar assim não, né? Vocês já entenderam. E havia um escritório lá que ia contratar um telegrafista para poder mandar as mensagens em código Morse. E os candidatos estavam reunidos numa sala. E uns começaram a conversar: onde você fez o curso? Onde você já trabalhou? E aí tinha um cafezinho e uns biscoitos ali na mesa. E o lanche vai, e o papo vai. E de repente um daqueles que não estava conversando levantou e saiu correndo da sala. E voltou alguns minutos depois contratado. Porque enquanto eles estavam conversando, a mensagem soou lá em ti. Se você está ouvindo essa mensagem, vá diretamente à sala número tal e se apresente. A voz do céu é uma voz que fala ao nosso coração, ao coração atento, ao coração perceptivo, ao coração receptivo. E a voz do céu nos ajuda na nossa incredulidade, fortalece a nossa fé e nos coloca nessa posição de bênção diante do nosso Deus. Hoje mesmo é a minha última fala esta noite. Hoje mesmo Jesus pode fazer isso por nós em nosso coração. Você está enfrentando um momento na sua vida em que é muito difícil crer no Senhor? Você tem determinada situação que você já está a ponto de desistir? Ou de algo que você simplesmente acredita que não tem mais o que fazer? A sua fé é como a fé daquele homem que ouviu falar muitas coisas a respeito de Cristo, mas que ainda não conhecia e que creu depois de ouvir a voz do Senhor. Você tem falhado em resistir ao pecado, você tem dificuldade em confiar no Senhor, você tem dúvidas de fé no seu coração. Quando ele subiu, esse nobre subiu para se encontrar com Cristo, era um, e quando desceu era outro. E quantos de nós já não experimentamos isso, de entrarmos no culto de Deus de uma forma e sairmos do culto de Deus de outra, vivificados, fortalecidos, já libertos de todo desânimo, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Houve poucos nobres convertidos no Novo Testamento, mas esse homem creu na palavra do Senhor e toda a sua casa creu com ele. Você, meu irmão e minha irmã, precisa da ajuda de Deus para fortalecer sua fé. Precisa da ajuda de Deus para confiar no Senhor. Precisa da ajuda de Deus para obedecer o Senhor. Este é o sentido deste milagre. Ainda que nós sejamos fracos, Ele é forte. E ainda que nós sejamos propensos a cair, Ele nos sustenta. E ainda que nós sejamos tão pequenos, Ele é grande e grande em sua misericórdia para conosco. Ainda que nós pensamos que não exista mais nada, a mão do Senhor ainda pode agir em nossa vida. Este é o sentido deste milagre e é isto que Deus fala conosco esta noite. Precisamos da ajuda de Deus? Busquemos, Ele não negará. Busquemos, Ele não negará. Que Deus assim nos abençoe hoje e a cada dia. Eu queria que a gente cantasse aquela música de novo, Rompendo em Fé, podemos? Me pareceu tão apropriada ao final desta mensagem. Coloque-se em pé, vamos cantar a Deus.